Conheça agora a exemplar história de vida do natalino. Pois é, então o programa de hoje nós vamos conhecer um homem de Deus, o nome dele é Natalino, ele é empresário aqui na cidade de Joinville. Já começando a perguntar com relação ao teu nome, Natalina, porque você nasceu no dia 25 de dezembro mesmo? Não. É uma história aí, né, a questão do meu nome. Não nasceu dia 25? Não nasci no dia 25. Nasci em maio. Nasci em maio. A questão desse nome é porque minha mãe, quando teve eu, né, quando me gerou, né, ela já estava com 47 anos. 47 anos? E aí, por isso esse nome, Natalino, Nascimento, por isso que veio esse nome. Poxa, então você mora aqui em Joinville mesmo? Você nasceu nessa cidade? Não, eu nasci... Somos paranaenses do sudoeste do Paraná, né? Francisco Beltrão. O que você viveu lá? Como é que foi a tua infância, tua adolescência? Tá. Eu nasci lá, né? E vivi lá por 18 anos no setor, na roça, né? No sítio. No sítio mesmo? No sítio. E aí uma das questões do meu pai, que meu pai me perguntou quando eu tinha 10, 11 anos de idade, ele falou assim: filho, você quer ficar na lavoura ou você quer estudar? Aí eu disse: não, eu vou estudar. E aí fazia um trajeto de 10 quilômetros para ir até a cidade. Na época foi bastante sofrido, né? E aí eu vivi até lá, até os 18 anos. Aos 18 anos de idade você decidiu ir para a cidade, ir para a própria, sair do sítio e estudar, ir para a cidade e desenvolver algo na sua vida, né? Como é que foi? Exatamente, é porque durante essa inda e vinda do sítio, né? Aí eu cursei o colégio agrícola, né? Dos 15 aos 18 anos, que eram 3 anos de curso. E na época, quando eu terminei o segundo grau, que é a nível de segundo grau colégio agrícola, eu consegui um trabalho na extinta Chapecó Avícola. Aí trabalhei por uns 2 anos, né? Como empregado, carteira assinada. Mas sempre tive uma vontade muito grande de ter o meu próprio negócio. Negócios que você abriu, por exemplo? O que você... Sempre fui muito ligado à área de serviço ou comércio, né? O primeiro negócio foi, eu comecei a trabalhar com vendas na área daí depois de alumínio e cerâmica, né? Produtos decorativos. Foi até um certo tempo esse trabalho, mas a falta de experiência administrativa da coisa, né? Questão tributária, fiscal, financeira mesmo, não deu certo, né? Não deu certo, né? O negócio quebrou. Quebrou, né? Aí na sequência surgiu outra oportunidade que foi no setor de calçados, né? Não se deu por vencido, não foi trabalhar com funcionário, foi lá abre mais abriu um próximo negócio. Próximo negócio. Esse prosperou daí, né? Um bom tempo na questão dos calçados. Eu cheguei até a ter uma equipe de vendedores daí na empresa, né? Também compra e venda de calçados. Compra e venda. Aí nessa questão toda, quando estava lá em Beltrão mesmo, que a gente começou a se envolver com isso, que eu conhecia algumas cidades, né? Que aí eu partia conhecer outras cidades, que eu acabei conhecendo Joinville. E deu certo de calçados, então? Até um determinado tempo deu certo, né? Que foi até chegar o plano Collor. Acabou fechando também? Acabei fechando também. Bom, a gente quer conhecer um pouco da história com a Mirtes, né? Sua esposa. Onde é que você conheceu ela? Se foi lá em Francisco Beltrão ou foi na vinda para Joinville? Como é que foi? A Mirtes acho que foi o melhor acontecimento na minha vida, eu conhecê-la. Acabamos se conhecendo na faculdade e começamos a ter um relacionamento. E eu vendia calçados em Joinville, essa questão. Morávamos em Francisco Beltrão, ela sempre trabalhou na área de artes, né? Sempre estudou piano, artes plásticas. E a gente começou a namorar. E eu vinha para Joinville e voltava. Nesse tempo, o irmão dela mais novo passou na faculdade aqui em Joinville, antiga FEG, Engenharia Mecânica. O pai e a mãe resolveram vir para Joinville para ficar com o irmão. Como ela já tinha uma formação, ela já tinha uma escola de artes lá em Francisco Beltrão, ela já dava aula, não, a Mirtes está encaminhada, vamos cuidar do outro irmão. Né? Certa altura do campeonato, ela falou: eu vou embora para Joinville. E eu acabei vindo junto, decidimos, e em 9 meses, né, a gente teve esse relacionamento. Nós começamos a namorar em março. E em dezembro de 93 a gente veio para Joinville e dia 16 de janeiro a gente casou. Bom, então vocês estavam em Joinville, casados, você trabalhando na área de sapatos e ela para cá estava dando aula de educação artística, né? Mas aquele dom que Deus colocou na vida dela, né, de dar aula de música, brotou novamente. Como é que aconteceu esse negócio na vida dela? Ela foi dar aula de educação artística porque lá em Francisco Beltrão ela já tinha escola e em função da grande concorrência de mercado, como ela era
nova, ela tinha 18, 19 anos, ela não conseguiu absorver parte do mercado lá. Ela veio para cá, não, vou dar aula de educação artística. E aí alguns alunos, alguns vizinhos, né, que se tornaram alunos, descobriram que a gente tinha um piano em casa, que ela dava aula, e aí começou a história. Um aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos. Quando eu vi, um dia eu cheguei em casa da minha venda de calçados e eu fiquei pro lado de fora. Sério? Porque tinha aluno na sala, na cozinha, na lavanderia, no Nossa, quarto, mas entendeu? chegou a ter quantos alunos em casa então? 40 alunos. 40 alunos dando aula na própria casa. Em casa. Que Deus. Aí aquela minha característica empreendedora lá atrás, né, que a gente já contou um pouquinho da história, aí eu falei assim, não, nós precisamos fazer alguma coisa com isso, nós precisamos abrir uma escola com isso. Aí nós mudamos para o centro, e aí a gente dividiu 3 pecinhas pequenas no fundo para nós morar. Aí ali ela começou a dar aula e começou a vir alunos, né? E a gente só num cantinho da casa ali, eu me lembro que a gente não tinha nem mesa, né? A gente tinha uma bancadinha na parede para comer, porque o espaço que tinha na casa nós precisávamos deixar para a escola. E aí começou a vir mais um aluno, 2 alunos, e aí começou a contratação de professores. E aí a coisa começou a se desenvolver, 2, 3 professores contratados, até que a gente chegou um dia que a gente, sem, né, saber, ela estava grávida, né? E aí precisava de uma pessoa para auxiliar ela. A gente acabou abrindo uma sociedade. Nesse processo as coisas não andaram muito bem, número de alunos daí. Apesar de ter construído uma história até então, a gente estava pensando em ir embora de Joinville. Bom, então foi bem nessa época que aconteceu essa história engraçada da camisa de time e tudo mais que você foi comprar numa loja, né? Que era a camisa do Grêmio. Camisa do Colorado, uma camisa Colorado. do Inter. Né? Não tinha condições, né? A gente estava pensando em ir embora de Joinville, não tinha nem condições de comprar essa camisa. Mas era sempre um sonho que eu queria comprar a camisa do Inter, e aí eu parei nessa loja para comprar a camisa. E quando a pessoa me mostrou a camisa, né? Nas costas da camisa tinha um símbolo, né? Isso há 10, 12 anos atrás, e ali estava escrito Torcida Diabólica. Torcida Diabólica. É, Sim. e aquela camisa eu empurrei do lado, né? Que até mesmo toda aquela história do sítio que a gente tinha alguns princípios cristãos dentro da gente. E nessa hora o balconista começou a falar do Apocalipse para mim. O próprio vendedor da camisa começou a falar do Apocalipse. E aí ele começou a falar como seria o fim dos tempos, a preparação que a gente tinha que ter, o que a gente precisava fazer. Nesse dia em diante que a minha vida teve uma mudança muito grande. Mas por quê? O que aconteceu? Essa pessoa falou para mim ir numa determinada igreja, né? E eu errei de igreja. Né? Ele te convidou para ir na igreja dele? E eu errei a rua, errei o caminho. Rapaz, e acabei parando. Você até quis ir na igreja dele e acabou indo em uma outra igreja próxima. Uma outra igreja próxima, na mesma rua. E lá eu conheci né, o pastor dessa igreja, né? E dali para frente a nossa vida mudou. Isso foi num final de semana, e no outro final de semana, inclusive, nós propusemos para o nosso sócio, né, da escola, para nós vender a nossa parte para ele e para ir embora, porque a gente não tinha condições financeiras. Mas nesse final de semana o sócio falou assim, não, minha filha não pode ficar com a escola, vocês têm que ficar com a escola. E aí a minha pergunta foi, ficar como? Com que condições financeiras se nós não temos condições de aluguel e de alimentação na nossa casa? Não tinha luz no fim do túnel nenhuma. Aí ele falou, quantos alunos tem na escola? Tantos alunos. Qual o valor que entra? Ah, entra tanto. Então vocês vão me pagar isso aqui por mês, da parte dele. E aí a escola voltou para nossas mãos integralmente. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então você começou a congregar numa igreja, entregou a vida para Jesus, começou a crescer espiritualmente, e na mesma época onde a escola foi colocada novamente nas mãos, né, sua e da sua esposa, sozinho, sem sócio, começaram a administrar, e a partir dali também começou a crescer a escola, é isso? Exatamente, foi nessa época que a gente teve um grande número daí de alunos entrando na escola. A escola teve um crescimento muito grande, né? Houve mais contratação de mais pessoas e a gente tentou seguir aquilo que Deus tinha de propósito para nossas vidas. Bom, o engraçado é que quando a gente entrega a vida para Jesus, é como se Deus tirasse escamas dos nossos olhos, Deus nos revela e mostra a vida diferente, né, para se viver nessa terra e tudo mais. E a gente começa a querer fazer mais para Deus, para Jesus e agradar, né, a Deus.
E foi nesse momento que você quis se jogar mais e se lançar diante do Senhor, indo para Jocum. Na realidade, a ida para Jocum foi uma decisão assim um tanto quanto difícil, porque nós tínhamos já passado por tantas coisas nas nossas vidas, tantas dificuldades, e a hora que a coisa estava se estruturando de uma maneira financeira, nossa casa, a gente tinha conseguido comprar nossa casa, a escola estava crescendo, como deixar tudo e ir para Jocum? Jocum, para quem não conhece, é Jovens com uma Missão. E a gente foi lá e ficou até hoje me emociono falando nisso, né? Até hoje me emociono. E a gente foi, ficamos um tempo lá, a casa foi vendida, uma chácara que a gente tinha foi, os móveis foram doados, só a escola não foi vendida. E aí quando a gente voltou, aliás, antes da gente voltar, a gente entendeu que a escola não tinha sido vendida porque Deus queria atingir muitas pessoas Através da escola. através da escola. E nós temos presenciado isso hoje. A escola, o andar da escola, as pessoas que vêm até a escola, aquelas que trabalham na escola, os nossos funcionários. E a gente vê mudanças de vidas, assim como aconteceu com nós lá atrás. E Deus querendo fazer parte da nossa vida, do nosso negócio. E hoje a gente está presenciando tudo isso, aquele mover que teve um dia lá atrás. A gente consegue ver isso hoje na vida das pessoas que estão com a gente. E nós voltamos em 2003, 2004, e de lá então assim foram inúmeras as vitórias, as conquistas que às vezes a gente fala para algumas pessoas e as pessoas, como que aconteceu isso? Só a gente sabe. Às vezes as pessoas não acreditam, a gente conta não, porque Deus fez assim, fez assim, fez assim. Só usou nossas vidas para isso. Natalino, tem muitos empresários que estão assistindo o nosso programa, né, que também passam por situações difíceis e tudo mais, né, como todo empresário são altos e baixos mesmo, né? Mas a gente quer te ouvir falar como autoridade nessa área, onde é difícil separar o natalino de empresa, de Deus, o reino de Deus, sabe, família, relacionamento com Deus. Como é que você vive isso dia a dia dentro da escola, família? Como é que é essa fusão? Eu acho que isso parte de um estilo de vida, porque a gente não consegue ser natalino lá fora sem ser natalino como marido, como pai, ser como empresário. É um estilo de vida teu. Então, se você acorda naquele dia e você acha, hoje vou fazer todas as coisas mais corretas possíveis, entendeu? Então é para a tua vida. E isso não é tão difícil de ser vivido, porque são nas coisas simples do dia a dia. Às vezes as pessoas espiritualizam as coisas, acham que elas têm que ser monumentais, a pessoa tem que ficar viajando. É na praticidade do dia a dia, numa decisão que você tem que tomar de ser justo, no financeiro, numa decisão pessoal, numa correção. É nos pequenos detalhes do dia a dia. Por isso que a pergunta que você me fez antes, entendeu? Como que é isso? É um estilo de vida. Bom, ouvir a história do natalino é pensar com relação aos negócios, é colocar Jesus nos negócios, ou pedir para Jesus abençoar ou dirigir os negócios e tudo mais. Bom, tem pessoas que pensam que isso é um absurdo, tem pessoas que não querem colocar Jesus nos negócios, tem pessoas que querem separar totalmente. Será? Será o que é realmente o certo? Tem pessoas que estão muito bem financeiramente com seus negócios que não querem colocar Jesus, porque já está muito bem. As pessoas que os negócios já não vão tão bem, elas já começam a, meu Deus, eu preciso da tua ajuda para abençoar os meus negócios. Mas então por que já não começar do início, desde o zero, no comecinho da empresa, pedindo assim, Deus, me abençoe nos negócios, me ajude a administrar o negócio, a minha empresa, me dê as respostas certas, faça com que eu negocie com os fornecedores, com os clientes da forma certa, e você vai fazendo com que sua empresa esteja totalmente no centro da vontade de Deus. Aí sim a sua empresa ela vai crescer de uma forma sadia, aí sim a sua empresa ela vai estar totalmente abençoada pelo Senhor. Olha só a vida do natalino, por que não fazer isso no seu negócio também? Por que não colocar a sua empresa, o seu negócio nas mãos do Senhor? Tente, experimente e você vai ver as grandes coisas que vão acontecer. Que Deus te abençoe.
Aplique os princípios de Deus na sua vida. E você colherá bons resultados para sempre. Bom final de semana E que Deus te abençoe.